Era o século II, nos primórdios da era cristã, quando o grego Arateus da Capadócia resolveu deixar para a posteridade uma descrição detalhada daquela doença estranha que acometia um grupo pequeno de pessoas e que provocava sede excessiva, boca seca, perda de peso e urina abundante. Escreveu Arateus: os pacientes nunca param de produzir água e o fluxo é incessante com a abertura de arquedutos. Arateus disse ainda: não se consegue impedi-los de beber ou de urinar. Num lampejo de inspiração, Arateus chamou a tal doença de diabetes. Em grego, diabetes quer dizer passar por, fluir através, como se o líquido ingerido simplesmente passasse por dentro do organismo para logo sair depois. Lá no Oriente, os médicos indianos, entre os séculos V e VI, também reportaram a existência de pacientes que urinavam exageradamente. E mais, eles mencionaram que a urina desses pacientes era adocicada. Antes de você me perguntar como os indianos descobriram que o xixi tinha sabor doce, já vou logo adiantando. Por observação, formigas e insetos eram atraídos pela urina daquelas pessoas que mais parecia mel. Aqueles médicos registraram também que essa tal enfermidade atingia dois tipos de pessoas: algumas magras, que não sobreviviam durante muito tempo, e outras idosas e obesas. Séculos mais tarde, a doença passou a ser conhecida em todo o mundo como diabetes mellitus. O termo latino mellitus significa doce. Se na época do grego Arateus e dos médicos indianos a diabetes era pouco comum, atualmente ganhou o status de doença do século XXI e sério problema de saúde pública. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde calculou que cerca de 10% dos adultos entre 20 e 79 anos, o que corresponde mais ou menos a quase 500 milhões de pessoas, vivem com diabetes. Além disso, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1. O Brasil, por exemplo, é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com quase 17 milhões de adultos doentes, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A diabetes é uma doença crônica, metabólica, caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue. Existem dois tipos principais de diabetes: a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 pode se desenvolver em qualquer idade, mas ocorre mais frequentemente em crianças e adolescentes. Quando você tem diabetes tipo 1, o seu corpo produz pouca ou nenhuma insulina, o que significa que você precisa de injeções diárias de insulina para manter os níveis de glicose sob controle. A insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas e permite o transporte de glicose do sangue para as células. O diabetes tipo 2 é o mais comum entre adultos e representa cerca de 90% de todos os casos de diabetes. Quando você tinha diabetes tipo 2, seu corpo não faz um bom uso da insulina que produz. Você produz uma insulina, mas não consegue utilizá-la da melhor forma. Para o tratamento do diabetes tipo 2, é necessário um estilo de vida mais saudável, incluindo aumento da atividade física e dieta saudável associado a medicamentos. No entanto, com o tempo, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 precisará de medicamentos orais ou insulina para manter seus níveis de glicose no sangue sob controle. Entre os medicamentos aprovados originalmente para o tratamento de diabetes, muitas pessoas com sobrepeso estão fazendo uso da semaglutida, que se apresenta principalmente com o nome comercial de Ozempic, como alternativa para perder peso em um curto espaço de tempo. O Ozempic é uma solução injetável para administração subcutânea em regiões como o abdômen, a coxa ou a parte superior do braço, liberando doses que vão entre 0,25 a 1 mg de semaglutida por aplicação. A semaglutida imita a atividade de um hormônio naturalmente produzido pelos humanos, popularmente chamado de GLP-1. A liberação desse hormônio no organismo e, consequentemente, a ativação dos receptores GLP-1 aumenta a liberação de insulina, causando uma redução nos níveis sanguíneos da glicose, papel importante no tratamento da diabetes. Além disso, veja só, a sinalização gerada pelo GLP-1 é capaz de reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida permaneça mais tempo no estômago, levando a uma sensação prolongada de saciedade e limitando o apetite. Como resultado, é possível identificar uma redução na sensação de fome e na ingestão de calorias ao longo do tratamento. Em estudos conduzidos com pacientes com sobrepeso ou obesidade, o tratamento com a semaglutida, acompanhado de mudanças no estilo de vida como dieta e exercício físico por mais de 12 meses, levou a uma redução média de aproximadamente 15% do peso corporal, uma diminuição expressiva quando comparado, por exemplo, com pacientes de grupo de controle que receberam placebo. Outros estudos corroboram esses resultados, ao mostrar uma média de redução de peso de aproximadamente 6% após 3 meses de tratamento e de
de mais de 10% após 6 meses. Porém, vejam bem, diferente do que é veiculado em diversos meios de comunicação e impulsionado por subcelebridades em redes sociais, o efeito desses medicamentos não é milagroso. Alguns efeitos adversos desencadeados pelo uso desses medicamentos incluem náusea, vômito, desidratação, diarreia e constipação. Casos de pancreatite aguda, inflamação ou cálculos na vesícula biliar também foram relatados em ensaios utilizando a semaglutida, situação na qual a utilização do medicamento deve imediatamente ser descontinuada. A semaglutida pode inclusive interagir com outros medicamentos, alterando seu efeito. Problemas podem surgir também após o fim do tratamento, já que pacientes que observaram uma diminuição constante na ingestão calórica diária passaram a ter um aumento da fome com a diminuição dos níveis do medicamento no organismo. Uma das consequências apontadas por quem usa o medicamento ficou conhecida nas redes sociais como Ozempic Face. Trata-se da perda excessiva de massa magra na face, que contribui para dar um aspecto de envelhecimento. A pele do rosto, assim como do corpo, fica mais fina e flácida, processo que ocorre quando há uma perda de peso acelerada. No TikTok já foram publicados milhões de vídeos com a hashtag #OzempicFace, mostrando o efeito. Isso ocorre uma vez que todo emagrecimento é acompanhado de perda de tecido gorduroso subcutâneo. No rosto, há compartimentos de gordura que dão sustentação à face, assim como em várias partes do corpo. A diminuição dessas reservas deixa a pele caída e mais flácida. A utilização desses medicamentos se tornou tão popular e disseminada que, em vários países, o aumento na venda levou a um desabastecimento destes nas farmácias e instituições de saúde. Esse é um fato preocupante para pacientes que dependem de medicamentos contendo semaglutida para o seu tratamento de diabetes, que ficam expostos aos efeitos danosos causados pelo descontrole dos níveis de glicose sanguínea, uma vez que não podem utilizar a medicação em falta. Diante da popularização do uso da semaglutida, por conta própria de forma espontânea sem indicação médica adequada e do grande número de matérias produzidas na mídia a respeito do produto, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia escreveu por meio de um comunicado oficial que medicamentos para obesidade aprovados pela Anvisa têm sua eficácia e segurança demonstradas e não devem ser condenados, mas sim selecionados individualmente dentro de uma consulta médica e serem vendidos unicamente sob prescrição médica. É função do médico prescritor acompanhar o paciente e reavaliar periodicamente sua eficácia, tolerabilidade e segurança. O mau uso ou uso estético ou inadequado de medicações anti-obesidade, além de expor pessoas a risco sem indicação de uso, aumenta o estigma no tratamento de quem sofre com diversos preconceitos em nossa sociedade. Matérias que pioram esse estigma podem levar pessoas a abandonarem tratamentos bem-sucedidos ou evitar ajuda médica. No geral, depender de apenas um medicamento para perda de peso não é uma estratégia sustentável. É importante adotar medidas bastante impopulares, como a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável, como a dieta balanceada, acompanhada de educação alimentar. Alcançar e manter o peso saudável é um comportamento a longo prazo que requer alterações de estilo de vida e não apenas uma medida provisória. Para evitar o Ozempic Face, é altamente recomendável que você se inscreva em nosso canal para que o seu conhecimento não envelheça. Além disso, se quiser conteúdos como esse explicados dentro de uma metodologia que já aprovou milhares de alunos no vestibular, você precisa conhecer a nossa plataforma de cursos em fbonline.com.br. Você deve ter ficado com o cabelo em pé com os efeitos do Ozempic, mas você saberia explicar por que os nossos pelos se levantam quando arrepiamos, por exemplo? Nesse vídeo eu respondo algumas dúvidas que muita gente tem. Você com certeza não vai querer ficar de fora dessa. Te espero lá.